Olá, queridos, aqui é a professora Vera da Escola de Princípios. É com muita alegria que venho falar de mais uma aula. Eu espero que aí onde você está, você possa ser abençoado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início. Nós vamos falar hoje sobre orfandade, maternidade e paternidade. Módulo 3, aula 2. O que é orfandade? O que o dicionário fala a respeito disso? É alguém que perdeu pai ou mãe, ou perdeu os dois. É a condição de vida de alguém, então, que perdeu os pais. Né? A gente pode falar que a orfandade é a condição de vida de alguém. Mas no nosso âmbito espiritual, quando os pais não cumprem o seu papel e não amam seus filhos como é devido, não dando afeto, não dando atenção, nem carinho, quando não há toque físico entre pais e filhos, então vai se construindo neste ambiente um espírito de orfandade. E o filho se torna órfão de pais vivos, dentro de casa. Então concluímos que esse ângulo, que é a orfandade, está relacionada com a qualidade do relacionamento que temos com os nossos pais. Amém? Ali a gente pode ver, então nós vamos concluir que esse ângulo é o relacionamento que constrói, né? É o relacionamento que tira essa orfandade dentro das pessoas. Amém? Então vamos lá. Nós vamos falar tipos de orfandade. Um primeiro tipo, nós vamos falar sobre morte. Pai ou mãe que morreram. Em casos como este, pode gerar no filho que ficou órfão uma revolta muito grande, que passa frequentemente a culpar a Deus e sente uma raiva muito intensa. Isso pode levá-lo a não acreditar mais em Deus e se torna um ateu. Muitas vezes, pela perca do pai, que é o provedor do lar, os filhos sofrem privações e que muitas vezes gera no órfão um sentimento muito grande de inferioridade. Morte por abandono. O pai ou a mãe abandonam sua casa e seus filhos. Essa situação causa no órfão geralmente uma revolta contra quem o abandonou, uma mágoa profunda em relação à pessoa que foi embora. O órfão sente ódio e existe uma ferida profunda dentro dela. O sentimento é de rejeição. Em alguns casos, torna-se agressivo e passa a pensar e agir assim: antes de você me rejeitar, eu te rejeitei primeiro. Ele cria algo dentro dele dessa maneira. Ele cria um sistema de defesa tão bem elaborado que ninguém consegue entrar na vida dele, por medo de se a ferida abrir novamente, sabe? Ele se fecha de uma maneira, de uma forma tão profunda, que ele não deixa ninguém ter acesso a ele. Com conversa, ou com palavra, ou com canção, ele não deixa com isso, né? Ele fica uma pessoa blindada. Outro tipo é por ausência. Nessa situação, não houve morte e nem abandono, mas devido aos pais estarem extremamente ocupados, interessados somente no seu trabalho ou na profissão, eles se tornam pais egoístas, pais egocêntricos, são ausentes na vida dos filhos, gerando marcas na alma desses filhos, consequentemente gerando sentimentos e características de orfandade. Então, pais extremamente ocupados e egoístas, eles são ausentes na vida dos filhos. Isso vai gerando na criança marcas. É como essa imagem que eu coloquei aqui do lado. Ó. Ele está com o carrinho ali, ó, com o pirulito na mão e o pai lendo o jornal. Né? Ele quer ter a atenção do pai, ele está querendo chamar a atenção do pai. E o pai não está nem aí para ele, só está pensando no bem-estar dele mesmo. Né? Característica do órfão. O que pode, né? A orfandade pode gerar o que no órfão? Algumas características do órfão, ele se sente. Ele não se sente amado, ele não se sente valorizado, não se sente importante, não se sente apreciado. E isso gera uma baixa autoestima na criança. Quando não se sente pertencente ao grupo, não se sente seguro, existe sempre uma insegurança, não se sente protegido, principalmente na ausência do pai, não se sente aceito, não se sente alguém útil, despreza seu próprio trabalho, se sente constantemente sozinho, mesmo estando rodeado por pessoas. O órfão é extremamente desconfiado, é pessimista, é viciado em relacionamentos,
é possessivo e ciumento, é medroso, é manipulador. O órfão se sente inferior, se sente incapaz. O órfão tem uma mente de escravo. O órfão geralmente não sabe lidar com seus erros. Que triste isso, né? Tudo por causa de um sentimento lá, né, que foi gerado lá na infância. Nós falamos sobre 3 lá de morte ou abandono, né? Ou morte de abandono ou de ausência. Mas é um sentimento muito triste. Olha o estrago que traz para a nossa vida, né, esse sentimento. Mas só que Satanás sempre irá trabalhar intensamente ao que Deus fala. Né? Sempre intensamente, ele vai sempre querer atrapalhar os planos de Deus. O diabo é o contrário da vontade de Deus. Lá em Mateus 3, 16, 17 diz assim, ó. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e se viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, e em seguida, uma voz dos céus que dizia, né? Esse é meu filho amado, a quem me agrado, a quem muito me agrado. Amém? O que o Senhor estava falando aqui para ele, né? Fez a revelação lá quando Jesus foi batizado, então fez a revelação a todo homem que estava ali. Esse é meu filho amado, a quem eu muito me agrado. Depois disso, Jesus foi impelido pelo Espírito Santo para ser levado para o deserto. E chegando lá, quem estava lá? Né? Quem estava lá no deserto? É a primeira coisa que o diabo diz. Se tu és filho de Deus. Lá está em Mateus 4:3. Mas Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia que tinha um pai e que ele era filho. Né? Então, o que ele fez ali? E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus não tinha dúvida de quem ele era. Ele sabia que tinha um pai e que ele era filho. Em João 1,12 diz, que está escrito assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, e aos que crerem no seu nome. Amém? Então, o que ele estava falando ali, né? Agora, se temos dúvida por conta das marcas e sentimentos de orfandade, e Satanás lança essa seta, lançando incertezas sobre a nossa paternidade. Ele mesmo, Satanás, irá se encarregar de nos perguntar se és filho de Deus. Será que Deus é o nosso Pai mesmo? A gente vai começar a ficar com dúvida se Satanás começar a lançar. Será que é mesmo? Tanta coisa acontecendo comigo, né? Se fosse meu pai, não deixava tanta coisa acontecer. Mas é Jesus, né? Que passou tudo aquilo lá por nos amar. Então, consequentemente, nunca iremos conseguir viver a plenitude daquilo que Deus Pai tem para nós. Lá em João 14, 18, fala assim, ó. Nós não vos deixarei órfãos. Jesus estava falando, né? Não vos deixarei órfãos. Em João 1,12 fala assim, ó. Mas a todos quantos o receberam, aos que crerem no meu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Pelo poder de quem? Pelo poder do nome de Jesus. Né? Nós se tornamos filho de Deus. Deus é Pai. Deus é o seu Pai. Amém? Porque nós somos irmãos de Cristo. Jesus veio para resgatar o mundo. E Deus é o seu Pai. Amém? Vamos lá. Maternidade. Entenderam ali a parte de... Vamos voltar um pouquinho. Vamos entender um pouco essa parte de orfandade? Então, que Deus é nosso Pai? Amém. Qualquer coisa, vocês me mandam um WhatsApp para mim e a gente conversa a respeito disso. Amém? Vamos falar agora sobre maternidade. O que nós temos para dizer? A mãe, né? Com a mãe, os filhos aprendem. Gerar vínculos. O que é gerar vínculos, né? Pessoas que tiveram mãe presentes, essa mãe também, às vezes, inclui vó também, né? A mãezinha morreu, alguma coisa aconteceu, mas tinha muitas vós que também geraram esse poder. Como tias também geraram esse poder, né? A gente sabe que muitas situações que nós vemos hoje não foram criadas pelos pais, né? Pelos pais biológicos. Então, pessoas que tiveram mãe presentes, se desempenhou o papel de edificadora do lar,
têm a tendência de desenvolver novos relacionamentos com extrema facilidade. Elas podem confiar nas pessoas e até mesmo são capazes de dar novas chances para uma pessoa que a decepcionou. A gente vê muito isso nos relacionamentos amorosos, não é verdade? E um dos papéis da mãe em casa é gerar dentro do filho este fator de relacionamento, que é primordial na vida da pessoa, gerar vínculo entre pais e filhos, quando a mãe remetente aos filhos e a submetem aos seus pais. A gente todo o tempo, né, que o homem é a cabeça da casa, né? E a gente fala, ensina os filhos o quê? Respeite o seu pai, respeite a sua mãe, respeite os mais velhos, não é assim? Então, essa é a função da mãe de fazer isso, gerar esse vínculo. Então, gerando esse vínculo, ela tem relacionamentos perfeitos, ela tem relacionamentos sadios. A noção de solidariedade e amor depende desse relacionamento. E as noções de organização pessoal de tarefas dos seus pertencentes dependem desse tato da mãe. Amém? Nutrição. A mãe tem o papel de exercer cuidados e dar atenção e dar apoio aos filhos. A noção de solidariedade e de amor está diretamente ligada ao que um filho recebe da mãe, né? Recebe o quê? Carinho, recebe amor, recebe ensinamento, cuidados. O filho está na faculdade, a mãe já espera ele com uma comidinha boa, quentinha, quando ele vai chegar na faculdade. Ou está trabalhando, já recebe ele meio-dia com almoço. Vai trabalhar, mas deixa o almoço pronto lá na caixa, ou lá no fogão para esquentar, ou no pote, na geladeira. O filho só coloca o prato no micro-ondas e come. O prato, o marido, né? Ela cuida, esse é o sentido, esse é o papel da mãe. Organização. Enquanto o pai governa o lar, a mãe edifica o lar. E a gente pode ver isso em Provérbios, né? Que lá diz que a mulher edifica a sua casa. Não é o homem que edifica, sim a mulher edifica o lar. Ela é a organizadora da casa, provendo um ambiente de ordem e ao mesmo tempo aconchegante. Isso vai exercendo um afeto na vida dos filhos, ou seja, a pessoa vai se tornando organizada em sua vida. Quem não gosta, né? De chegar em casa que a casa está aqui cheirosinha, arrumadinha, limpinha. Né? Qual marido que não gosta de chegar e tá tudo limpinho? Até você mesmo, você arruma para você. Né? Eu chego em casa e arrumo a minha casa para mim. Claro que eu sei que meus filhos moram aqui, né? A minha filha mora aqui comigo, e meu marido está aqui em casa comigo, eu sei que meus filhos vão chegar, mas eu sei o que? Eu arrumo para mim. E isso já vai, né, alterar também na vida deles. Isso também vai chegar na vida deles. Amém? Essa fotinha que eu coloquei ali no lado ali, ó. Meninas, olha isso. Aproveite as suas mamães, pois elas têm tesouros escondidos. Né? Ou para fazer um bolo, ou para fazer um chocolate, ou vão para a internet junto, não sabe fazer nada, vão para a internet junto aprender a fazer alguma coisa. Mas compartilhe isso com ela. Isso é muito valoroso. Amém? Agora é a parte do paizinho, do papai, né? Vamos lá, paternidade. As principais funções do pai na vida do filho são dar direção, né? Ou liderar. Pessoas que tiveram pai presente têm a facilidade natural e sobrenatural de entender o propósito para o qual eles existem. Facilmente, muito cedo na vida, ela já sabe o que serão no futuro. O relacionamento íntimo com a figura paterna acaricia o seu filho com um legado de direção e orientação na vida. Tá entendendo? Então, dar direção. Ali o filho se sente capaz de fazer, capaz de conquistar algo. Estabelecer limites. Os limites estabelecem a noção da santidade. Limites estabelecem a noção da santidade. Há pessoas que receberam educação com limites têm sã consciência. É emocionalmente saudável. Este é o aspecto fundamental do caráter. Limites, caráteres, vêm de maneira como assimilações e conceitos da lei e autoridade. A forma de comunicar valores de seu pai é o estilo de liderança. Os valores principais da motivação do pai são determinantes e fundamentais em relação aos limites adotados pelo filho. O único evangelho que os nossos filhos conseguem ler é a nossa própria vida. O amor é a justa medida entre a afeição e o limite. Né? Estabeleça limites com seu filho. Isso constrói caráter. Isso lhe dá uma vida de santidade para eles, né? Eu tenho um exemplo do meu filho, quando ele fez a carteira, ele tinha 18 anos, ele queria porque queria
fazer a carteira de motorista. Então, 18 anos e um dia ele foi lá e deu a entrada na carteira. E foi lá, fez todas as provas, tudo certinho, tá. E foi lá também, comprou uma moto porque ele queria uma moto. Só que a carteira dele viria em 30 dias, né? Não sei como que é hoje, mas já que na época era em 30 dias para vir a provisória. E ele foi, depois que terminou a carteira, ele foi lá, comprou a moto e a moto já tinha liberado a moto para ele pegar. Ele podia ter trazido a moto lá no mesmo dia. O que aconteceu? Nós não deixamos ele tirar a moto de lá. A firma, né? Eu achava que isso de repente podia ser da firma. Não, se você não tem carteira, não pode estar saindo com a moto daqui, né? Com tirar o veículo, alguma coisa assim. Mas eles não foram limites. E nós falamos para ele, não, filho, você só vai tirar a moto de lá quando vier a sua carteira. E assim ele esperou. Ele olhava todos os dias para ver se a carteira tinha chego. E veio. Em 20 dias a carteira veio. Foi lá, o Detran pegou a carteira, foi, pegou a sua moto e ficou com a sua moto. Isso que estabeleceu para ele o quê? Caráter, né? Limites, santidade na vida dele. Né? Ele, não, eu esperei e eu vou pegar só, realmente vou obedecer meu pai e minha mãe e vou pegar somente no tempo determinado. Amém? Proteção, né? O pai tem o papel de criar confiança, segurança na vida do filho. Isso gera no filho um descanso, gera conforto e gera tranquilidade. O que a gente pode ter um exemplo como confiança? Né? Quando o bebezinho nasce lá, né, ele fica assim todo apavorado, todo querendo se assustar, querendo... A gente coloca o dedo na mãozinha dele, ele segura o nosso dedo. O bebê pode estar pendurado, pode estar caindo fora do carrinho, pode estar com o pé lá não sei aonde, né, o braço não sei aonde. Mas ele segurando no nosso dedo, ele se segura firme, ele se sente o quê? Protegido. Ele não chora, ele fica ali quietinho, porque ele está o quê? Protegido, ele tem segurança naquilo que ele está segurando. Amém? Essa função é o nosso pai, esse dedinho é o nosso pai, é a nossa proteção. E sabemos que ele não vai deixar nada de fazer mal, de acontecer mal para a nossa vida. O pai e a mãe têm um papel importante dentro da vida do filho. Não é só gerar e criar e crescer e pronto e tudo bem. Não, ele constrói isso dentro da criança, para que a criança se sente com confiança, ela se sente segura de formar sua família. Amém? Outra ferramenta fundamental que o pai, né, que é a função do pai, é a afirmação de identidade. É o pai que tem a função de afirmar a identidade do filho ou da filha. Todo ser humano tem a necessidade de ser afirmado. Quem você é? Qual é o nome do teu pai? Eu sou Vera Lúcia. Você quem é? Né? Qual é a sua função? Qual é a sua identidade? Nós temos que estar isso estampado dentro de nós. Quem é seu pai? E nós temos a confiança que ele nos gerou. Amém? E assim é a mesma coisa como o diabo foi lá tentar Jesus Cristo. Quem tu és? Né? Se tu és filho de Deus, não, eu sou filho de Deus. Né? E nós também podemos dizer que nós somos filhos de Deus através do nome de Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz dessa maneira. Amém? Essa fotinha aqui do lado, botei assim, né? Tipo assim, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. Né? Come um pote de salada porque a salada é mais saudável para você, mas deixa o lanche que eu como. Não, não é isso que o Pai faz. O Pai traz o quê? Proteção para a nossa vida. Traz autoafirmação da nossa identidade. Ele nos dá direção. Ele faz com que o nosso caráter seja estabelecido com limites, seja estabelecido com santidade. Amém? É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Né? Busquem que você seja abençoado. Né? Estejam lendo a Bíblia. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família e a tua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não esqueçam, meus queridos, de lerem a Bíblia. Essa é a parte fundamental, porque todos os nossas fraquezas, nossos defeitos, as nossas dúvidas estão dentro da palavra do Senhor. Para tudo que nós sentimos, tem uma palavra do Senhor justificando o porquê. Amém? Quero que você curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor, aí onde você está. Amém? Paizinho amado, em nome de Jesus Cristo, nos colocamos, Senhor, durante esse dia, na tua presença, te pedindo, Senhor, a tua proteção, que venha nos curar, venha nos limpar,
Venha, Senhor, tirar esse espírito de orfandade dentro do nosso ser. Cada um, Senhor, sabe o que sente, Senhor. Cada um sabe como vive, cada um sabe como foi gerado, Pai. Mas Tu sabes de todos nós, Pai. Que o Teu amor, Senhor, seja fraternal, que o Teu amor venha ser paterno nas nossas vidas, que tire, Senhor, esse sentimento de orfandade de dentro do nosso ser. Pai, nós te pedimos e te agradecemos pela Tua infinita misericórdia. Nos guarda debaixo das Tuas asas. Nos guarda, Senhor, na sombra do Altíssimo, porque nós estaremos seguros, Pai. Nos guarda, nos dê uma semana poderosa de vitória, mesmo nesses dias ruins, mesmo nós está vendo que não, né, tanta dificuldade, tanta preocupação, tanta enfermidade nas ruas, mas que nós possamos estar guardados debaixo das Tuas asas, Senhor. É o que eu desejo para esses alunos, Senhor, que eles venham estar olhando, Senhor, implantando no coração deles cada vez mais a Tua palavra, Senhor, para que quando Jesus vier vir buscar uma igreja sarada, uma igreja curada, Senhor, uma igreja provida dos Teus ensinamentos, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você tenha uma boa semana. Esperamos você até na próxima aula. Amém?